No banco. Brancão, vem por aqui, ó. Vem por aqui, porque deixa eu sentar aqui, porque eu tô grande. Ele tá grande 2, né? Então vai ser meio complicado. Grande, branco, figura muito querida. Ô, Emerson, depois eu tenho que dar aquela notícia, hein? Aquela notícia aí pra gente rir. Verdade. Pra gente rir. Verdade. Olha Tá só, olha só que honra, hein? Cuidado aí, hein, Brancão. Você é dos grandes. Eu tô falando aqui que eu tive que enquadrar um pouquinho, porque como nós estamos pequenos aqui, vai ser, mas já deu para enquadrar tranquilo. Bota o fone aí, bota o fone pra gente falar aqui com o nosso Emerson Rocha, o nosso Jean. Nós estamos ao vivo. Quer microfone ou quer que eu te entreviste direto? Aos velhos tempos, né? Então não precisa de microfone, não. Vamos fazendo os velhos tempos aqui. Cláudio Ibrahim Vaz Leal, meu amigo, diretor de base, o homem que manda na categoria de base, não só mandar, é mandar e fazer direito, porque tem muita gente que manda e manda mal demais, você manda bem. Brancão, prazer para nós. Nós temos um canal do Vasco, o maior canal do Vasco, são 6 anos, mas eu falei aqui, trazê-lo aqui independe de clube. Você é um cara do futebol, é um prazer enorme. Tudo bem, meu amigo? Obrigado, Flávio. Pô, o prazer é todo meu estar com vocês aqui. Muito tempo que a gente se via pessoalmente. Só dizer, telefone. Eu te vejo, às vezes, em alguma convocação, mas tudo muito de longe. E você recentemente me falou do Ryan, como ele estava jogando bem, nos amistosos que o Brasil fez do outro lado do mundo. Craque, né? Não é não, Branco? O Ryan é um garoto assim, que tem uma curva de crescimento muito grande. Né? Tem um potencial enorme, muito forte, explosão. Tem uma canhota com chute muito pesado. E vocês estão vendo ele, hein? Jogando no Vasco, enfim. Está indo muito bem. Está na mão de um cara bom. Diniz é um cara que libera bem garoto, né? O Fernando trabalha espetacularmente bem. E o Ryan é uma grande revelação do futebol brasileiro. E é um garoto que merece. É um menino espetacular. E se comporta muito bem, enfim. Logo está na principal. Você está aqui prestigiando um evento de um clube que valoriza muito base, né? Que tem até uma parceria com o próprio Vasco. Como é que você vê a base hoje do Rio de Janeiro especificamente? Você é um cara que veio do Sul, mas chegou muito jovem ao Fluminense, mas sempre trabalhou muito base. O Vasco brilhando, por exemplo, o Vasco não perde para o Flamengo, que é o atual bicampeão do mundo. Até tá uma brincadeira aí, pô, o Flamengo é bicampeão do mundo e não ganha do Vasco. O Fluminense também volta e meia está disputando títulos. O Botafogo passa a usar muito jogador de base, Jefinho. Como é que você vê hoje o trabalho de base no Rio de Janeiro, especificamente no Vasco? Vocês estão muito de olho também, né? A gente olha, assim, primeiro é um prazer estar aqui. O Gustavo é um amigo, né? O Cristiano lá da Arco Sul, o pessoal, o pai, enfim, o pai até ajudou a construir Xerém, sabia? Não sabia. E logo no início ajudaram muito. Assim, Flávio, a base do Rio sempre foi muito forte, será. A gente que tem o controle mais ou menos assim, quando convoca e a gente tem um mapa, né, do futebol brasileiro, não só do Rio, e tem uma noção exata. Né? Às vezes, independente dos 4 clubes do Rio, que são muito fortes, né, na formação, tem muitos jogadores que não ficam no Rio e saem. Quando a gente convoca onde eles nasceram, no Rio, ou seja, o Rio tem muito jogador, mas não é pouco, não é muito. E assim, outro dia eu estava conversando até com o Gustavo, com o Cristiano, a gente tem que fazer uma captação muito boa, porque o Arte Sul tem tradição em formar. Não, Pedro saiu de lá. O Aguinaldo também? Aguinaldo, outros tantos. E o Gustavo com a Univassouras queria um projeto desse, aí Miguel Pereira tem uma vez um evento de direito, que um advogado amigo meu me convidou, eu fui lá e ali começou esse processo aí do Gustavo conversando, queria fazer um SAF, um projeto de futebol. E, cara, o Rio tem muito jogador. As joias estão ali, elas têm que serem lapidadas. Eu acho que essa parceria aí vai dar muito certo, né? Porque oportuniza o desenvolvimento, o fomento do futebol de base. Mais um clube que vem com força e a garotada tem que aproveitar. Branco, o Vasco passou, e é o nosso assunto aqui, praticamente 2 anos sem jogar competições nacionais, em função do insucesso no profissional, né, que prejudicou.
o Vasco volta muito forte, né? Acabou de ser campeão da Copa do Brasil, ganhando do Bahia numa final. O Vasco, você sente o Vasco voltando à época que revelou, como está aqui o Lira, Bismarck, o William, Sorato, Edmundo, Felipe, Pedrinho? Se você pegar o Flávio, ultimamente o Vasco tem chegado em quase todas as competições. Agora mesmo domingo eu estava lá no Zico. Deu Flamengo e Vasco. Vasco, infelizmente, perdeu nos pênaltis, mas o Vasco tem grife, cara. Sempre formou. É um clube extremamente tradicional nesse sentido aí. E o Rodrigo está lá coordenando a base, é um cara muito competente, conhecido no esporte há alguns anos atrás, depois ele foi para o Atlético Paranaense, está aí no Vasco. E eu costumo dizer, Flávio, todo lugar que eu vou, que o grande respiro de um clube de futebol é a base. Não só financeira, não só técnica, como financeira também. Não é não? E aí, da minha preocupação, outro dia eu estava falando com o presidente Samir, sobre a questão dos estrangeiros. Né? Se você analisar bem, a Itália até ganhou agora, no último minuto, eliminatório, não sei se foi hoje ou ontem, 4-3, acho que foi, 5-4. 5-4. Tem sofrido, 5-4. mas tem sofrido, né? Israel, A Itália 5-4. Israel, é bem lembrado. Obrigado. Eu, quando eu cheguei na Itália, eram 2 por clube. Depois passou o terceiro. Não. Anos depois abriram. Você lembra uma época que o Inter de Milão jogou o time titular, todo estrangeiro. E deixaram de costas para trás a formação. E a Itália não vai a 2 mundiais. Será que é alguma coincidência? Então a minha preocupação muito grande é o número de estrangeiros, nada contra, pelo amor de Deus, que eu já fui estrangeiro também. Mas é a questão de oportunizar essa garotada, até porque hoje os grandes clubes no Brasil estão gastando anualmente entre 20 a 30 milhões, tem clube que gasta até mais, na base. Aí você tem que dar oportunidade, né? É o que o Palmeiras fez de algum tempo atrás, já vendeu um número altíssimo na questão de jogadores de base. Gente, o Branco é um cara extremamente solicitado, ele está aqui nos honrando com a presença dele. Vamos fazer uma perguntinha a cada um, só para a gente poder liberar o nosso Branco, por favor. A minha pergunta ao Branco, dando boa noite para ele, parabéns pelo trabalho não só vitorioso, mas trabalho que vem captando muitos jogadores. Por exemplo, do Vasco, sub-15 tem o Rodrigo Júnior, tem o Alan, tem o Yuri, sub-17 sempre tem o André Fernandes lá, agora no sub-20 o Leandrinho, o Luiz Gustavo foi convocado agora há pouco, falou sobre o Ryan. Eu queria perguntar diretamente para o Branco se já houve uma conversa em relação ao Vasco com ele ou com a direção da CBF pela questão do Mundial Sub-20, que está para acontecer agora, e o Ryan hoje é titular absoluto do time do Fernando Diniz. Será que, por exemplo, já houve uma conversa de liberação ou não desse atleta, visando o Mundial para o Vasco ter a liberação do atleta ou não? Ainda não teve esse tipo de conversa, Branco? Cara, a gente já falou com o Pedrinho, o Ramon também falou com o Diniz, o Ryan é titular hoje, né? Como outros aí no Brasil ou fora do Brasil são titulares dos seus clubes. Assim, a categoria 20, pra gente que tá ali na seleção, não tá sendo fácil convocar, não. Porque os garotos chegam com 18, 19, já estão em cima jogando e jogando bem. E a gente faz o ciclo todo, quando bate nessa idade tem a dificuldade, porque não é data FIFA. O Mundial 17 e 20 não é data FIFA. Aí é a questão de negociar, de os clubes entenderem que é importante um jogador de futebol jogar um Mundial, não só profissional, mas fazer uma escadinha, né? 17, 20, que eu costumo dizer, né? Quanto mais cantar um hino de chuteira na base, mais à vontade ele vai chegar lá em cima e render, né? Mas a gente já conversou, vamos ver. Eu acho um pouco difícil, mas a gente tenta até o final, até porque o Ryan é um jogador importantíssimo pra gente. Eu sei que é pro Vasco também. Mas a gente joga o Mundial e valoriza o atleta em todos os sentidos. Né? E tomara a Deus que a gente consiga. Janzinho, sua pergunta para o querido Branco, coordenador de base da seleção e do futebol brasileiro. Prazer falar com o Branco aqui. A gente já conversou em uma ou duas oportunidades aqui em Santa Catarina, quando o Branco estava à frente do Figueirense. Eu sou aqui de Joinville, então a gente se encontrou lá no Scarpelli em alguns jogos do Campeonato Estadual aqui de Santa Catarina. Branco,
eu percebo, pode ser que é uma percepção minha, que as últimas convocações de seleção de base quase tem poucos jogadores de fora. Porque uma época o sub-20 eram vários jogadores que já estavam em outros países, jogando no exterior. E agora parece que concentrou, até estava olhando aqui, acho que 1 ou 2 só eram de fora, o restante eram daqui. Isso vai muito da estrutura que os clubes brasileiros já conseguem empregar na base, com CTs próprios para a base e tudo mais, oferecendo com que esses jogadores consigam ficar um pouquinho mais aqui no Brasil até amadurecer, ou não? Isso é uma preferência de vocês, dar a preferência também para esses jogadores que jogam aqui no Brasil? É um prazer falar com você. Joinville é uma cidade maravilhosa, Santa Catarina é um estado lindo, cresceu. Era o Patinho Feio do Sul, acho que hoje é o melhor. O Barra aí, ó, subindo para a Série C. Gente, outro dia eu ia falar isso. Vizinho de você tem o Barra ali. A gente fez o jogo amistoso contra a Costa Rica ali, 15 dias atrás. E o Barra subiu, do meu amigo Beni, zagueiro. Jogou em Portugal, meu irmão, até liguei ontem, deu os parabéns. Ele que foi zagueiro do América? É, o Beni. É o presidente do Barra. E aí, você vê a estrutura que o Barra criou para a formação de atletas. Como outros tantos do Brasil. A tua pergunta foi extremamente oportuna, né? Porque muitos clubes do Brasil melhoraram muito a questão de estrutura, né? Dar condição aos atletas. Por isso estão gastando esse valor aí que eu falei. Entre 20 a 35 milhões, vai, ano. E aí a minha preocupação da questão aquela de estrangeiro que eu falei. Agora, não é que a gente não oportunize os brasileiros que estão fora. Por exemplo, agora, no 17, que a gente fez 2 jogos, um no Barra e outro na Ressacada, contra a Costa Rica, a gente convocou um menino, Pietro, da Roma, que está há 3 anos na Roma. Não? Para ver como é que é, se sente bem ou não. Agora, a gente não fica assim, escolhendo se é de fora. Porque quem for bom, tem que ser bom, né? Quem for bom, vem. E a gente tenta, Flávio, errar ao menos nas escolhas. Não é fácil acertar 100%. Até porque o jogador vive de momento. Né? Ele está num momento bom, de repente entra uma competição oficial, ele rende, outro que está mal, ele não rende, outro que está mal vai lá e arrebenta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós, no Sul-Americano, Sub-20, passado, tomamos 6-0 da Argentina, não foi? Foi um escândalo. Foi a pior derrota da minha vida. Só que nós remontamos o time. Por exemplo, o Igor Serrote, um exemplo que eu vou dar do Grêmio, que hoje está em Abu Dhabi, lá foi para o Emirato. Toda a observação que a gente faz, a gente tem uma lista larga, né? Como a gente teve dificuldade de convocação, porque não é data FIFA também, sul-americano, você vê, a gente convocou o Igor Serrote da Copa São Paulo. E foi o melhor lateral direito sul-americano. Como é que faz? É a observação que a gente tem e oportuniza a garotada. Dá a chance, eles têm que ir lá e render. Branco, vou te liberar, mas vou te botar numa saia justa. Cruzeiro e Atlético, quem passa? Copa do Brasil. Pô, Sei lá, um primeiro jogo o Cruzeiro ganhou do Atlético, dentro da arena. cara, os dois são fortes, clássico é clássico. Não duvide de clássico. Você jogou no Galo, sabe como é que é. Não, mas o Cruzeiro tem uma vantagem grande. 2-0 é uma grande vantagem. Corinthians e Atlético do Paraná. Você jogou no Corinthians também. O Corinthians em casa, enfim. O Atlético está recuperando, hein, na Série B. O Corinthians ganhou o primeiro jogo, né? Ganhou fora também, tem vantagem. Isso é normal. Fluminense e Bahia. Primeiro jogo em Salvador, vitória do Bahia. Jogo amanhã no Maracanã. Amanhã não, quarta. Quarta-feira, né? Quarta-feira. O Bahia tem um time forte, né? Mas o Flu no Maracanã é muito forte também. É um jogo parelho. Agora eu quero ver tua resposta. Vasco e Botafogo, quinta-feira, lá no Newton Santos. Tá tudo igual. Jogão, né? Jogaço. Jogão não, jogaço. É clássico, né, Flávio? É difícil. Botafogo tem um diferencial do gramado. Tá mais acostumado. Não. Mas clássico é clássico. Isso aí é 50-50. Branco, querido, obrigado pela consideração de sempre, o respeito. A gente já se conhece há tanto tempo. Prazer enorme, sucesso para você.
você continue aí ajudando o futebol brasileiro. Ajudava muito em campo. Tetracampeão do mundo tá com a gente aqui e continua ajudando muito fora de campo. Tá bem de saúde, meu amigo? Tá tudo bem, né? Eu tive a Covid e voltei mais forte que antes, principalmente emocionalmente. E aí, assim, o Flávio, fico feliz, né, cara? Porque eu ali, depois da minha volta, agora eu vou bater aqui 8 anos já, segunda vez, a primeira de coordenador, eu fui com o Ricardo Teixeira, aí fui para a Unimed com o Celso, Fluminense. A gente fez aquele campeonato lá, ganhou uma Copa do Brasil, né? O primeiro título Renato Gaúcho, final de Libertadores, perdemos, Sul-Americano, enfim. Aí o Ancelotti é muito meu amigo, né, cara? Porque eu joguei muito tempo na Itália, a gente se conhece há muito tempo. E aí a gente conversa muito, já saímos para jantar algumas vezes. E ele abriu a lista, primeira dele, quantos tem no teu trabalho? Eu digo, 13. E agora, 14. Pô, o índice é alto, a responsabilidade é sua agora. Ou seja, feliz pelo trabalho nosso, né? A gente não faz nada só. Eu acho que o Brasil vem forte para o ano que vem em termos de Copa do Mundo, em 2026. O cara é muito grande, é um cara que ganhou tudo, administrou grandes estrelas em todos os clubes que passou. Nós temos individualmente uma seleção fortíssima, tem que agrupar agora, né? Porque não se ganha a Copa com um ou dois, se ganha com um grupo. E esse ano agora, final, dia 28, estreamos contra o México, no Chile, Mundial 20. Se Deus quiser fazer um grande Mundial, voltar a ganhar o Mundial Sub-20. E no final do ano, novembro, dezembro, o Mundial no Catar, em Doha, do Sub-17. Tomara a Deus que... E o Sul-Americano, o desenvolvimento, também nesse mês, no Paraguai, em Assunção. E tomara a Deus que a gente, em 3 meses aí, eu acho que até o final do ano, a gente tem... É que enfim, começar a trabalhar, né? 3 competições para ganhar. Um beijo a todos, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe. Saúde. Obrigado, Branco. Isso é uma honra tê-lo aqui. Cláudio Ibrahim Vaz Leal. Isso jogou pouca bola, hein, gente? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.